Bom dia, amigos, irmãos. Estamos aqui para mais um momento da leitura do nosso alimento diário, da terça-feira, quarta semana, onde o versículo proposto para ler com oração é o livro de Hebreus 2,17, que fala: convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. O tema dessa terça-feira é Jesus como nosso sumo sacerdote. Louvado seja o Senhor. Jesus como nosso sumo sacerdote. Realmente o Senhor é fiel. A palavra de Deus tem sido muito clara, nos mostrando durante toda a semana e na semana passada, sobre o tema de quem é o sumo sacerdote chamado Melquisedeque. E graças a Deus que esse Melquisedeque ele veio das regiões celestiais. E esse Melquisedeque ele serve de base para que o nosso sumo sacerdote ele venha e nos conduza de uma maneira extraordinária. Então, louvado seja o Senhor. Esse sumo sacerdote eterno, ele é o próprio Cristo. Então, Cristo, ele veio dos céus, como Filho de Deus, e ele se esvaziou de todo o poder, mas assumiu a forma humana e viveu como homem, esse homem perfeito. E ele estava no corpo de pecado, mas não tinha pecado. Ele se submeteu completamente às fraquezas humanas. Ele se submeteu à fome, ele se submeteu à dor de cabeça, à depressão, ali quando ele estava indo para a cruz, aquela angústia depressiva. Então o Senhor, ele experimentou, ele estava rodeado de fraquezas, mas ele foi perfeito, ele não caiu, ele não se deixou fraquejar. Por mais que ali ele fosse tentado de uma maneira, sofreu como homem, mas ele venceu. Louvado seja o Senhor. E hoje, ao decorrer do conteúdo, fala, nas características, de um sumo sacerdote. Então, para o sumo sacerdote, para ser um sumo sacerdote hoje, é necessário ter duas características. A primeira característica de um sumo sacerdote é ser constituído a favor dos homens, para ajudá-los em seu relacionamento com Deus. Então, louvado seja o Senhor. O sumo sacerdote ele precisa ter essa característica básica, essencial. Ele precisa ter em vista, ter em foco as pessoas, ajudar as pessoas no relacionamento com Deus, conduzir o homem a Deus, apresentar o homem a Deus. Essa é a primeira característica. E na segunda característica, fala que o sumo sacerdote precisa ser capaz de condoer-se de quem é ignorante, de quem erra. Então, essa segunda característica é bem sugestiva, porque as pessoas, vivemos num mundo de incertezas, vivemos num mundo de pecado, o mundo jaz do maligno. E esse mundo corrompido, as pessoas se sentem indignas e vivem na ignorância. Então aqui fala na palavra ignorância. Ignorância é falta de conhecimento. Então, como a palavra de Deus fala, meu povo perece por falta de conhecimento. E a gente sem conhecimento, nós erramos, nós somos ignorantes. Senhor Jesus, por aí a palavra fala, um trechinho que fala assim:
Por isso você não precisa ter medo de se achegar até Deus, por se julgar um ignorante, uma pessoa que sempre erra nas coisas concernentes a Deus. Amados, nós erramos muitas vezes, né? Nós somos falhos, né? Somos propensos ao pecado por ignorância. Né? Às vezes nós não conhecemos a vontade de Deus, às vezes nós não conhecemos a profundeza e a comunhão com o Senhor. Por isso nós erramos. Por isso muitas vezes nós ofendemos o coração de Deus. Então louvado seja o Senhor. Nós temos esse sumo sacerdote. Jesus, ele foi perfeito porque ele se submeteu. Ele conhecia o Pai, né? Mas ele se submeteu até o fim. Então louvado seja o Senhor. E mais adiante em Hebreus 2, 17 e 18, fala assim: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, o Senhor é poderoso para nos socorrer. O Senhor é misericordioso. O Senhor, Deus, Jesus entende o que é sofrer. Jesus sabe, né, pelo que nós estamos passando. Né? Muitas vezes, nós passamos por diversas situações, né? Mas muitas vezes, os irmãos, muitas vezes a liderança e alguns irmãos não conhecem muitas das nossas necessidades, mas saiba que existe um que conhece, esse sumo sacerdote. Então precisamos permitir que o Senhor ele possa nos ajudar nas nossas fraquezas. E para finalizar, fala assim: agora compreendemos por que o Pai concede tanta honra ao Filho, nos versículos iniciais do livro de Hebreus. Então, havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, Jesus, ele é digno, ele foi considerado digno, e ele foi exaltado diante de toda a potestade, diante de todo o ser do universo. Louvado seja o Senhor, porque ele mereceu, né? E ele submeteu-se à vontade de Deus. Então, amado, se submeta à vontade de Deus, né? Se submeta à soberania de Deus. Não deixe, né, a sua função se tornar inativa. Seja um sumo sacerdote. Leve as pessoas a Deus. Se compadeça, né, das necessidades das pessoas. Senhor Jesus, que possamos orar ao Senhor essa manhã. Senhor, né, que o Senhor possa constranger o nosso coração, para que nós possamos nos compadecer das pessoas. Um ser espiritual, espiritualidade, irmãos, se compadecer das pessoas. Ter um coração humilde que nem o Senhor. Então, bom dia. Que o Senhor abençoe o dia de vocês, né? Que o Senhor ele possa a cada dia nos tornar mais humanos, mais compassivos e mais misericordiosos com as pessoas. Jesus é o Senhor.